Seja muito bem-vindo ao nosso canal Cartola Cartoon Brasil. Eu sou Renato Vargas, administrador aqui do canal. Quero saudar você, meu querido, que tá passando por aqui procurando análise completa, dica por posição, uma base de escalação, aqueles estudos afiados que a gente sempre faz por aqui. Tá no lugar certo, meu querido, já senta por aí, pega aquele, cafezinho maroto e vamos pra cima aqui analisar essa rodada 11 do Campeonato Brasileiro. Depois de passar os jogos aí de Sul-Americana, Libertadores de meio de semana, a gente já começa a olhar ali pro Brasileirão e ver o que nos espera pela frente. Então vamos rodar nossa vinhetinha e dizer aqui embaixo, eu não quero saber a pontuação da rodada passada não. Quero que você me diga aqui embaixo quem vai ser a zebra da rodada. Quem vai ser a zebra? Aquele jogo que tá todo mundo olhando e vai, caramba, cara, esse time aqui vai perder. Quem vai ser a zebra que vai surpreender todo mundo, tirar o SG da galera? Coloca aqui embaixo que eu quero saber. Nessa rodada eu só quero mitar. Bom, galera, vamos lá então fazer a nossa querida e amada análise do semáforo aqui da rodada número 11, uma rodada que tá bastante complicada da gente analisar, abordar, escalar. Não é que não tenha jogadores, é porque é uma rodada com poucos favoritos, cheia de clássicos, e além disso, a gente tá vivendo, vocês vão concordar comigo, uma temporada de um nível técnico muito baixo nos jogos do Campeonato Brasileiro. Então a gente está tendo pouco SG, as participações em gol, por exemplo, dos meio-campistas, não está tão alinhada com aquilo que a gente está acostumado a ver. Então está uma temporada muito difícil de ser abordada. Nós temos vários times perdendo o SG quando a gente espera que eles não percam, vários jogadores que a gente está acostumado a ter um nível técnico elevado, eles não estão entregando tanto assim, e a gente está tendo que fazer adaptações, ajustes durante a rodada, durante a temporada, perdão, e isso a gente já tinha comentado lá atrás, que seria indiscutivelmente o Campeonato Brasileiro mais difícil da história para fazermos análise, e isso está se cumprindo. Nós estamos vendo o Campeonato Brasileiro que já tem 10 técnicos demitidos em 10 rodadas, e isso não é nem um pouco comum, mas a gente teve o calendário antecipado, aquilo que a gente costumava ver no começo da temporada, né? Os times jogando estadual, enfrentando times de um nível técnico um pouco mais baixo, para depois entrar numa rotação mais elevada em campeonatos mais pegados. Isso não aconteceu, e claro, vai ter um preço, né? A gente está vendo, como eu falei, um campeonato de nível técnico baixo, muitos treinadores demitidos, muito difícil, muita dificuldade de analisar. Por que eu estou chamando atenção para isso logo aqui de cara? Para que a gente possa, o mais rápido possível, correr atrás de entender o que está acontecendo para remediar isso. Tá certo? Então, a galera que me acompanha mais de perto, que lá no TCC, a gente fez um estudo, né, nessa rodada, fazendo um balanço dessas primeiras 10 rodadas, já encontramos ali caminhos, né, de detalhes que a gente talvez não tinha notado, e a gente não tivesse notado, agora a gente já notou, mas aos pouquinhos a gente vai conversando sobre isso aqui também no canal, principalmente na nossa live, tá? Na nossa live de hoje, sexta-feira, 17 horas. Tô gravando esse vídeo aqui na hora do almoço, foi o que deu pra eu fazer hoje, né? Mas a gente tem live hoje ainda na sexta-feira, 17 horas, eu vou encontrar vocês por lá. Mas vamos lá, vamos fazer aqui a nossa análise do semáforo, não vou demorar muito aqui na análise dos jogos, tá bom? Atlético Paranaense jogando em casa, Arena da Baixada, mesmo o jogo sendo 11 horas da manhã, tem gente que não gosta, eu não tenho nem aí, tô nem aí pra isso, tá? Para mim é favorito contra a Chapecoense. Chapecoense de técnico novo, a gente não sabe muito bem o que esperar em termos de mudança, né? De plano de jogo, mudança tática, mudança de postura. Não temos ideia do que vai acontecer. Sempre que um time muda de técnico, a tendência é que o time dê uma melhorada, os ânimos se renovam, os jogadores têm ali uma espécie de revigoramento de ânimo para conseguir vaga no time. Então a tendência é o time melhorar. Porém, o Atlético Paranaense tem feito jogos muito consistentes em casa. Foi assim contra o Botafogo, foi assim contra o Coxa. Mesmo contra o Cruzeiro e contra o Santos, que não foram jogos tão bons do Atlético Paranaense, o time não jogou mal, tá? O único jogo ruim do Atlético Paranaense em termos de resultado, né? Assim, eu esperava um pouco mais do Atlético Paranaense e ele não entregou, foi contra o Corinthians. Fora isso, eu gostei bastante das atuações do Atlético Paranaense em casa. O mesmo a gente não pode dizer da Chapecoense, tá bem? Então, para mim aqui, o Atlético Paranaense, o maior favorito da rodada. Diria eu que é o único favorito, assim, que de fato nos entrega aquela confiança de escalar, sabendo que o time tem da onde tirar, tá bom?
Outro time que dá pra gente olhar na rodada é Botafogo e Coxa. Vejam, por que eu digo que dá pra gente olhar? Porque nós precisamos colocar aqui na mesa, né, expor todos os prós e contras desse jogo. Vamos falar do Botafogo. O Botafogo é um time que vem com um treinador novo, que ainda não tem aquela pegada, né, de encaixe daquilo que o treinador novo vai colocar em campo. O Botafogo vive uma crise institucional, o Botafogo está ali numa panela de pressão danada, mas dentro de campo o Botafogo vem de 2 bons resultados. Vem de uma vitória sobre o Bragantino fora de casa e uma vitória sobre o Vasco em São Januário. Indiscutivelmente, são 2 excelentes resultados. O Botafogo, por exemplo, conseguiu fazer contra o Bragantino o que o Flamengo não conseguiu fazer. Conseguiu fazer contra o Vasco o que o Palmeiras não conseguiu fazer. Então a gente não pode fazer por menos dessas vitórias do Botafogo, até porque não foram vitórias que caíram no colo do Botafogo. Apesar dos gols que ele fez contra o Vasco terem sido questionados em termos de falha defensiva do Vasco, o jogo do Botafogo, principalmente no segundo tempo, não foi um mau jogo. Entenderam? Problema do Botafogo é o Coxa. O time do Coxa é um time extremamente adaptável àquilo que o adversário faz. E a maior dificuldade do Coxa não é jogar fora de casa quando ele é ameaçado e ele precisa jogar de forma mais reativa. O problema do Coxa é quando ele precisa propor o jogo, ser protagonista e encontrar os espaços a partir da sua criação. O Coxa enfrenta muita dificuldade para fazer isso. Agora, quando o Coxa já tem os espaços dados, porque ele está jogando como aquele que vai reagir à pressão, o Coxa se encaixa muito bem nesse tipo de jogo. Vide o jogo do Coxa lá contra o Cruzeiro, enfim, poderia dar vários exemplos aqui, contra o próprio Corinthians e tudo mais, não vou me lembrar de todos aqui puxando da memória, mas se a gente olhar o time do Coxa fora de casa, foram poucos os jogos que o time tomou um apavoro, jogou mal, não foi assim. Agora, se você olha o Coxa em casa, jogando contra o Remo, jogando contra o Vasco, jogando contra o time reserva do São Paulo, aí o Coxa enfrentou dificuldade. Então, qual é o meu receio aqui e por que eu coloco esse jogo do Botafogo com algumas aspas no favoritismo? Primeiro, porque o momento como um todo do Botafogo é temeroso. Tá? É algo assim que a gente olha e fala, cara, ganhou 2, mas a gente sabe que ainda não tá encaixadinho, a gente tem um começo de trabalho. E também soma-se a isso o fato do Coxa ser um time muito estratégico nos seus enfrentamentos. Fernando Seabra é um técnico muito inteligente nesse sentido, então a gente sabe que o Coxa vai tentar dificultar de todo modo a vida do Botafogo jogando dentro do Newton Santos, tá? Então para mim aqui o Botafogo é favorito, mas é um favoritismo aqui com algumas aspas, tá certo? Vamos lá, Cruzeiro e Bragantino. Aqui, pessoal, dá pra gente considerar o Cruzeiro favorito? Até dá. Mas se a gente for analisar friamente, a gente tem que tomar muito cuidado com esse jogo. Primeiro cuidado que nós precisamos tomar, aí é parecido com aquilo que eu falei do Botafogo. O momento do Bragantino é um momento que inspira cuidados. O Bragantino teve uma excelente vitória contra o Flamengo, uma boa vitória contra o Mirassol e agora sai de casa para enfrentar o time do Cruzeiro. Vejam, o Wagner Mancini, a exemplo do Seabra, ele é um cara que sabe trabalhar com elencos de médio para baixo, no sentido técnico. Ele sabe fazer os seus times se enquadrarem aquilo que os adversários fazem e, além disso, ele sabe fazer com que o time dele dê aquelas estocadas quando o adversário está exposto. Só que como o time do Bragantino é um time de nível técnico um pouco abaixo daquilo que a gente está habituado, ele muitas vezes perde muitas oportunidades para conseguir fazer um gol. Os números do Bragantino falam sobre isso. Então o Bragantino muitas vezes encontra caminhos, mas esses caminhos não levam ao gol. Levam a bola na trave, bola bloqueada na finalização, bola para fora, defesa do goleiro. Mas o Bragantino não em nenhum momento deixou de ser um time construtor, um time agressivo, um time finalizador, um time que sabe jogar o jogo na trocação, até por uma questão de DNA do clube. Não à toa o Bragantino é o time que quase sempre tem o elenco mais novo do Brasileirão, porque ele revela jogadores. Então a dinâmica do Bragantino pede um pouco isso. Então o Bragantino é aquele time que vai estar sempre deixando os adversários sob ameaça defensiva, sempre, por característica. Só que ao mesmo tempo, o time do Bragantino não tem uma linha defensiva assim
tem que tomar cuidado com o que eu vou dizer, né? O time do Bragantino não é aquele time que tem uma defesa primorosa. Então, muitas vezes, o Bragantino, quando sai de casa, como aconteceu contra o Corinthians, como aconteceu contra o Bahia, como aconteceu contra o Grêmio, que foi 1-1, toma gol, se expõe. Por quê? Ele joga um pouco na trocação. Entenderam? Então, o time do Bragantino ele tem essa característica. Agora, como é um time que marca pressão, marca muito alto, marca muito forte, tem muito vigor e tem zagueiros muito físicos, na maior parte das vezes, se o adversário não consegue escapar dessa pressão, e o Corinthians sofreu muito com isso, o Flamengo foi o que mais sofreu com isso, aí ele consegue complicar o jogo ofensivo de qualquer time, tá? Como o time do Arthur Jorge gosta muito da bola, né? O Arthur Jorge gosta de jogar com a bola, o Cruzeiro ainda está se adaptando um pouco a isso, é muito provável que o Bragantino faça aquela pressão natural de subir a marcação, sufocar o time do Cruzeiro. Só que o time do Cruzeiro joga bem com a bola longa. Tem jogadores lá na frente para brigar pela bola longa, tem jogadores de velocidade pelas pontas, então isso pode complicar a vida do Bragantino. Por que eu estou fazendo toda essa introdução? Primeiro, para nós ajustarmos a expectativa em relação ao Cruzeiro, que está num começo de trabalho do Arthur Jorge, teve uma boa vitória em casa contra o Vitória, teve uma derrota muito doída contra o São Paulo dentro do Morumbi. Não que o Cruzeiro tenha jogado pessimamente, mas o São Paulo se aproveitou muito bem das oportunidades que teve. E agora é hora de voltar para o Mineirão e dar uma resposta para a sua torcida. E é em cima disso que eu trabalho a ideia de escalar ou não jogadores do Cruzeiro nesse jogo, tá? Porque o Cruzeiro ele vem muito machucado da derrota de 4-1 para o São Paulo. Tem pela frente um time que tem as suas vulnerabilidades, mas ao mesmo tempo também tem as suas boas características. Por isso que eu acho que o SG do Cruzeiro é um SG que vai ficar ali muito no limite entre ser pego ou não. Vai depender muito mais da qualidade da finalização dos jogadores do Bragantino do que propriamente pelo bom ajuste defensivo do time do Cruzeiro, que esse ajuste ainda está em construção. Então aqui eu acho que dá para a gente escalar jogadores tanto defensivos como ofensivos do Cruzeiro, até porque eu acho que a gente já entendeu que não é uma temporada para a gente buscar SG. Acho que essa coisa de querer o SG como primazia tá muito mais difícil do que nos outros anos, então a gente busca sabendo que nem sempre vai encontrar, então a nossa alternativa é encontrar jogadores de boa regularidade, de boa média básica, zagueiros de boa bola aérea e, somado a isso, tentar também encontrar SGs, tá? Então, para mim aqui, esse time do Cruzeiro dá pra gente explorar alguns jogadores, mas explorar com um certo cuidado, tá bem? Vamos lá! Remo e Vasco. Vasco jogou no meio de semana, jogou fora de casa, porém o time do Vasco titular não foi pro jogo contra o Barracas Central pela Sul-Americana, o Vasco ficou treinando. Renato Gaúcho está mais do que certo de fazer isso, tem mais é que treinar mesmo o time do Vasco, o time precisa de reforços, o time está muito abaixo daquilo que o próprio Renato Gaúcho quer que o time esteja e fez muito bem de ter ficado treinando aqui com o Vasco, ao invés de enfrentar um time lá de sei lá que nível lá na Argentina. Minha opinião, eu acho que ele fez o certo. Agora vamos lá. O Vasco é um time que, no gás do Renato Gaúcho, começou muito bem. Só que todas as vitórias do Vasco e até mesmo os empates do time do Vasco sob o comando técnico do Renato Gaúcho foram muito no limite. Vocês vão concordar comigo. A virada em cima do Palmeiras foi muito no limite. O empate contra o Cruzeiro foi muito no limite. E aí, claro, vai chegar um momento que você vai começar a sucumbir. Isso aconteceu no segundo tempo contra o Coxa. O Coxa amassou o Vasco no segundo tempo. Só não virou o jogo porque não tinha mais tempo. Depois o Vasco sucumbiu contra o Botafogo, fez uma boa janela de primeiro tempo, uma boa janela de começo de primeiro tempo, depois tomou a virada. E é lógico, né? Um time com o nível técnico do Vasco, cara, não tem como fazer milagre, né? Vai ter uma hora que você vai pagar o preço. E o Vasco jogando fora de casa vem de dois empates em que o Vasco não jogou mal nem contra o Coxa, nem contra o Cruzeiro, fez gol nos dois jogos, fez 4 gols no total, 3 e um gol no outro, não vem fazendo mais atuações, mas o Vasco ainda tem muitas debilidades defensivas. Então é claro que a gente aqui pode olhar para o time do Remo. Time do Remo, se vocês forem fazer o retrospecto em casa, dos 4 jogos que fez em casa, ele só não fez gol no time do Fluminense. E mesmo assim não foi uma má partida do Remo. É porque o Fluminense defensivamente é um time bastante consistente, ainda que naquela ocasião tenha jogado com um time meio mexido, tá? Mas o time do Remo
tomou gol do Bahia, mas meteu 4. O time do Remo fez gol e tomou gol do Internacional, foi 1-1 naquela ocasião. Antes disso, ele pegou o Mirassol, foi 2-2, fez gol e tomou gol. Então, eu particularmente acho aqui que é um jogo de gol para os dois lados. Não acho que seja jogo para a gente confiar no SG de ninguém, e é jogo para a gente buscar os jogadores que participam de gol. No caso do Vasco, o Andrés Gomes, no caso do Vasco, o Cuiabano, o próprio DVD, que vem participando de gols. No caso do Remo, o Talhari, no caso do Remo, o Aleph Manga, são jogadores que têm participado de gol. Para mim, esse jogo se resume um pouco a isso, tá bem? Seguindo em frente aqui, vamos falar de Santos e Galo. Esse também é um jogo bastante difícil da gente analisar. Tá, o time do Santos lá na 15ª colocação da tabela, o Galo em 8º, o Galo vendo no momento embalado, tá? A gente precisa reconhecer isso, o momento do Galo é um momento de ascensão. A vitória do Galo sobre a Chape lá por 4-0 foi um resultado esperado, mas um placar bastante elástico que deu para o time do Galo ali uma motivação bem elevada. Depois pegou o time do Atlético Paranaense em casa, que a gente sabe que muitas vezes quando sai de casa, o Atlético Paranaense historicamente é um time que cai um pouco de rendimento comparado ao que faz dentro da sua casa, mas o Galo foi lá, venceu bem, nem foi tão ameaçado assim pelo Atlético Paranaense como o Bahia havia sido. Se vocês forem lembrar, né, o Atlético Paranaense ele fez 2 jogos fora de casa, não sei se vocês lembram disso. Primeiro jogo fora de casa do Atlético Paranaense foi contra o Bahia. Jogou relativamente bem, pressionou muito o Bahia no segundo tempo, não conseguiu marcar gol. Mas contra o Galo, o time jogou até um pouco pior ofensivamente, mas conseguiu achar seu gol, porque o Galo teve ali alguns vacilos defensivos importantes, tá? Mas o Galo venceu. E agora vai pegar fora de casa, na Vila Belmiro, o time do Santos. O time do Santos não vem numa sequência espetacular, mas o Cuca, aos pouquinhos, vai dando a sua cara para esse time. Tá bem? O time do Santos não fez um mau primeiro tempo contra o Flamengo, fez um primeiro tempo ok, se defendeu bem, tentou aproveitar bem as chances que teve, marcou o seu gol dentro total da estratégia que o time do Santos tinha que fazer contra o Flamengo mesmo, e deu certo, a exemplo do Bragantino. Se você comparar, por exemplo, o gol do Pita contra o Flamengo e o gol do Lautaro contra o Flamengo, eles têm muitas semelhanças, né? De saída em velocidade com bola longa para um jogador físico dominar, vencer duelo e meter o gol. 2 finalizações épicas, né? A do Pita e a do Lautaro, não é toda hora que vão acertar, mas quem não quer acertar uma finalização daquela contra o Flamengo, né? Então o cara se dedica ali o máximo possível no gesto técnico para acertar o chute. Pita acertou. No caso do Bragantino, o Gabriel, foi o Gabriel que deu aquele chute de fora da área? Não vou me lembrar, mas acho que foi. Botou a bola também na gaveta, o Cossi não conseguiu pegar. E depois também o Lautaro, né, no Maracanã. Então o Flamengo tem sofrido aí alguns golaços, né? Os caras têm se dedicado. Mas voltando aqui ao nosso raciocínio, o time do Cuca jogou bem no Maracanã contra o Flamengo no primeiro tempo. No segundo tempo o time caiu um pouco de rendimento, me pareceu um pouco cansado. É difícil também você enfrentar o Flamengo tecnicamente no ritmo que o time tem, com a qualidade que vem do banco, mas havia vencido bem o Remo em casa por 2-0. Nesse jogo contra o Galo, acho que é um jogo bem mais duro do que o jogo contra o Remo, mas ainda assim, acho que é um jogo que o time do Santos tem de onde tirar. Acho que o Santos aqui tem como fazer um jogo duro contra o Galo, vencer o jogo. Não acho que seja jogo assim pra gente investir pesado no time do Santos ofensivamente. O Neymar é um nome muito bom pra rodada, tá? Acho que o Lucas Veríssimo e o Escobar tem que estar na nossa alça de mira nessa rodada. Os dois estão em uma fase muito boa de pontuação, independente de ter ou não SG, tá certo? Seguindo em frente aqui, temos Mirassol e Bahia. Cara, o Mirassol tá sofrendo demais na temporada, né? Venceu no meio de semana o time do Lanús. O Lanús teve um jogador a menos, já teve um jogador expulso. O Mirassol chegou a fazer um primeiro gol que foi anulado, se eu não me engano, se eu não estiver confundindo o jogo. Depois conseguiu bem a sua vitória, maravilhoso, ganhou, show de bola. Mas no Campeonato Brasileiro, cara, o time do Mirassol vem aos trancos e barrancos, cara. O time vem muito mal, o time é lanterna do Campeonato Brasileiro, enfrentando
um time do Bahia que tá brigando lá em cima, né, pelo G4. O time do Bahia tá ali muito bem fora de casa. O único revés do Bahia fora de casa foi contra o Remo, naquele 4-1. Antes disso, o Bahia vinha numa sequência muito boa, né, de vitória sobre o Internacional, vitória sobre o Vasco, vitória sobre o... na estreia. Contra o Corinthians, 2-1 na Vila Belmiro, não foi isso aí? Acho que foi isso, né? Se eu tiver errado aí, a galera me corrige aqui nos comentários, né? Então o Bahia vinha de 3 vitórias e teve aquela derrota contra o Remo por 4-1 fora de casa. O Bahia vem se comportando muito melhor esse ano fora de casa do que era no ano passado. Em casa passou alguns aperreios, né? Perdeu para o time do Palmeiras por 2-1, apesar de ter feito um bom jogo. Foi o melhor jogo da rodada passada, tá? O jogo do Bahia contra o Palmeiras, melhor jogo, disparado o melhor jogo da rodada. Então o Bahia, ele vem se comportando bem, principalmente ofensivamente. O Everaldo tá numa excelente fase, o Jean Lucas numa excelente fase, Juba numa excelente fase. Quem joga pela direita ali, seja o Kiki Oliveira, seja o Ademir quando entra, tá se comportando muito bem. O Everton Ribeiro, porra, tá uma fase espetacular também, jogando demais, né? Fez o jogo do ano dele contra o Atlético Paranaense. E agora vai sair de casa para pegar um Mirassol que não tá entregando nada, cara. Um time que tem uma dificuldade enorme de fazer gol. Nos últimos 2 jogos em casa, não vou me lembrar mais contra quem foi. Contra o Bragantino, né, que foi 1-0 o Bragantino. O outro jogo anterior, que aí eu não vou me lembrar de jeito nenhum também não tinha feito gol, né, ficou batendo na trave, tomou um gol lá no final contra o Coxa, que foi, não lembro se foi gol do zagueiro ou foi do Laveda, enfim. Mas o Mirassol também não conseguiu naquela ocasião fazer gol. Então, desde aquele 2-2 contra o Santos, que não valeu para o Cartola, o Mirassol não consegue fazer gol em casa. E aí agora o time do Bahia tem essa oportunidade. O Bahia não vem sendo um time que fora de casa está tomando muito gol, pegou SG contra o Vasco, pegou SG contra o Internacional. Então aqui eu acho que a gente pode olhar para defensores do Bahia. Principalmente o goleiro, Léo Vieira, que está muito bem, por sinal, na temporada, desde a Chapecoense. E por enfrentar um time do Mirassol com dificuldade de fazer gol, isso favorece o goleiro do Bahia. Então, se a gente for pensar ali a nível estatístico, né, o Léo Vieira talvez seja um dos melhores nomes da rodada. E além disso, o Juba, né, que é um cara que participa muito de gol, não está com uma média básica assim estupenda, mas, claro, é um cara que a gente pode olhar pela característica do adversário, tá bem? Seguindo em frente aqui, vamos falar de Vitória e São Paulo. Esse jogo aqui é um jogo bastante delicado em termos de análise. Por quê? Se a gente for pegar o todo do Vitória no campeonato, o Vitória é um time dicotomizado, né? O time que quando sai de casa apanha, quando joga em casa bate. Só que tem muitas pessoas que têm um pouco dessa dificuldade de análise. Por quê? Tem certos times, eu sempre falo isso pra vocês, que eles têm a característica do mando de campo mais aguçada do que os demais. E o time do Vitória, desde o final do ano passado, quando o Jair Ventura chegou, o time do Vitória tem sido assim. O Barradão, opinião minha, vocês podem discordar à vontade, mas eu diria que hoje o Barradão, em termos de panela de pressão, tá no top 5 ali do Campeonato Brasileiro. Presta atenção. Em termos de interferência na maneira do time jogar em campo, do time se comportar. É claro que a gente tem São Januário, tem Neoquímica Arena, eu sei, tudo isso aí eu sei. Agora, se vocês forem comparar aquilo que a arquibancada está interferindo no modus operandi do time dentro de campo, em termos de resultado gerado, meu irmão, o Barradão ele tá ali no top 3, top 5 do campeonato. Porque o que o Vitória tá fazendo em casa, cara, é um absurdo. Você vê os jogos do Vitória em casa, parece que o time tá ligado no 220 o tempo todo. Né? Teve dois jogos seguidos do Vitória que teve 2 cenas emblemáticas. Uma foi contra o Mirassol, tenho certeza. A outra eu não me lembro se foi contra o Flamengo ou se foi contra o Galo. Que teve um jogador do Vitória, cara, que ele desarmou com a cabeça, meu irmão. O cara no chão, assim, se jogou no chão, se arrastando e desarmou o cara com a cabeça. Isso é cena de um cara que tá dentro de um octógono, irmão, jogando ali a vida. E o Vitória tem feito isso. E eu acho que o Vitória vai precisar disso esse ano para não ser rebaixado. O Vitória tá na 14ª colocação do campeonato e não fosse o fator Barradão, o Vitória poderia estar numa situação bem mais delicada. Por que eu tô dando essa volta toda? Para vocês entenderem que uma coisa é você analisar o Vitória em casa.
como também o Atlético Paranaense. Outra coisa é você avaliar o Vitória fora de casa. Dentro de casa tem sido, eu tô colocando na condicional porque pode ser que mude, tem sido um Vitória duro de sofrer gol, de vencer jogos lá. O Mirassol não fez gol e perdeu, o Atlético Mineiro não fez gol e perdeu, e com o Vitória jogando melhor do que o Galo. O Flamengo foi lá e ganhou, foi 2-1, pega aí o VT do jogo, assiste Flamengo e Vitória. Não valeu pro brasileiro, não valeu pro Cartola. Talvez alguns não tenham prestado atenção. Mas o Vitória jogou melhor do que o Flamengo. Muito melhor do que o Flamengo. Mas o Flamengo venceu. Ok, cara, só que a gente tem que ver o jogo. O jogo do Vitória foi muito bom contra o Flamengo. E lá na estreia, aquele 2-0 contra o Remo, que deveria ter sido 6-0. Para quem não lembra do jogo, o Vitória perdeu um caminhão de gols. Então o Vitória em casa tem sido um time chato de ser vencido. E se a gente olha o retrospecto recente do São Paulo fora de casa, São Paulo jogou contra o Internacional. Primeiro tempo de trocação. São Paulo batia e apanhava até que tomou um gol. Depois o São Paulo, no segundo tempo, pressionou monstruosamente o Internacional praticamente suplicou ao São Paulo que empatasse o jogo, até que no final do jogo o Caleri foi lá e de fato empatou o jogo, e só não virou porque não tinha mais tempo, porque o segundo tempo do São Paulo foi, anos-luz melhor do que o do Internacional. O Internacional entregou na mão do São Paulo ali os 3 pontos que tinha, e eles dividiram ali 1 ponto para cada um. Mas aquele jogo foi muito bom do São Paulo fora de casa. Antes disso, o jogo anterior do São Paulo fora de casa contra o Galo, que foi 1-0 pro Galo, São Paulo teve comportamento praticamente igual. Fez um jogo aberto, um jogo de trocação, se defendeu mal, não teve um padrão de pressão, de encurralar o time do Galo naquela ocasião, a ponto de fazer o seu gol. No final foi lá e tomou um gol e saiu derrotado. Então o São Paulo vem de uma atuação de mediana para ruim contra o Galo, para uma atuação muito boa no segundo tempo contra o Internacional. Agora, se vocês forem me perguntar do ponto de vista técnico, do ponto de vista de capacidade dos dois times de botar a bola no chão, envolver o adversário e vencer, é óbvio que eu acho que o São Paulo tem condição de vencer o Vitória. Só que o futebol não é só isso, irmão. O futebol tem muitos outros fatores envolvidos. E o fator campo do Vitória tem feito uma diferença enorme nas atuações do time. Se você não viu nenhum jogo do Vitória ainda dentro do Barradão, bota lá e assiste. Você vai entender exatamente o que eu tô falando, mas eu imagino que vocês estejam acompanhando bem o time do Vitória e vocês entendem por que eu tô me referindo assim ao time. Agora vamos lá. Vamos entrar aqui naquela parte que é mais fácil e mais difícil, né, da análise. Por quê? Analisar clássico, cara, é muito simples. É só você dizer assim, pessoal, não tem favorito, pode acontecer qualquer coisa e vamos pra frente, né? E é mais ou menos isso mesmo, assim. Você vai pegar um Grenal e você vai falar o quê? Não, a fase do Internacional, isso é assim, e a fase do Grêmio. Porra, irmão, é Grenal, cara. É Grenal, é final de Copa, cara. A cidade para, entendeu? Ninguém faz nada na hora do jogo. Acabou, irmão, acabou. Deu 8 horas da noite, todo mundo para, ninguém quer saber de mais nada. É Grenal, acabou. A senhorinha que tá lavando louça, ela vai parar pra ver o jogo. O cara que tá na rua, ele vai pedir da licença pra todo mundo, ele vai sentar pra ver o jogo. Quando essa bola rola, acabou, é Grenal, irmão. O fato de ser um Grenal nos tira qualquer obrigação de análise mais profunda, porque o cara que tá mal, ele tem o Grenal pra jogar bem. O cara que tá bem tem o Grenal para mostrar que ele tá bem. Então, existe um campeonato à parte nessa brincadeira. E é lógico que todo tipo de análise que você possa fazer tem que estar submetida ao fato de ser um Grenal. Ao fato de ser um clássico, que é o maior clássico que cada clube pode jogar. Entenderam? Então tudo isso fica submetido ao fato de ser um Grenal. Os últimos Grenais no Campeonato Brasileiro têm sido mais abertos. Os últimos 3 Grenais nós tivemos 3-2, 1-0 e 3-2. Então foram 2 jogos mais abertos de gol para os dois lados. Não tô levando em consideração aqui o Campeonato Estadual, tá? E um deles foi um jogo mais amarrado, mais com cara daqueles Grenais antigos. Geralmente é um jogo mais pegado, um jogo muito tenso, um jogo que ninguém quer perder. Mas como nós estamos falando de 2 times que não têm defesas primorosas, ultimamente tem se sobressaído os ataques. Quem faz mais gol ganha. Então, sinceramente, se vocês quiserem se envolver com esse jogo, se envolvam com aquilo que os times podem oferecer ofensivamente. Você pode olhar lá para um Alan Patrick, para um Borré, você pode olhar para um Carlos Vinícius, para um Amuzu. Tomem cuidado com os defensores, com exceção do Bernabé, que muitas vezes joga praticamente como um ponta esquerda e não como um defensor. Tá bem? Não vou falar nada além disso, muito menos dar palpite, senão eu vou apanhar. Tá bem?
Vamos lá. Ctrl C, Ctrl V, né? O que eu vou falar de Corinthians e Palmeiras? É exatamente a mesma coisa. O que entra aqui no contexto um pouco mais amplo, né, de análise desse jogo? Fernando Diniz chegou, já deu meia dúzia de bronca no time do Corinthians ali durante o jogo da Libertadores. O time do Corinthians foi Libertadores ou Sul-Americana? Enfim, desculpem, galera, é porque é muita informação na minha cabeça. Eu não me lembro, hoje em dia é tanta gente jogando na Libertadores que eu me confundo o que é Libertadores e o que é Sul-Americana, ok? Mas o Diniz chegou, estreou, deu meia dúzia de bronca no time, o time jogou solto dentro de campo, se achando dentro de campo, aquele efeito que a gente sabe que o Diniz gera em qualquer time que ele chega. Tá bem? E agora vai jogar na Neoquímica Arena, uma semana depois do Dorival ser demitido, daquele clima pesadíssimo dentro da Neoquímica Arena. Itaquera certamente vai abraçar o Fernando Diniz, porque o corintiano não sabe não ser assim, tá? O corintiano não sabe. Ele ama o time. Então ele vai para Itaquera ver o Corinthians jogar e ganhar. Depois que acabar o jogo, ele vê o que aconteceu. Primeiro é pular, gritar, torcer e vibrar. Depois ele vê o que aconteceu. Então a torcida vai estar ali apoiando ao máximo, especialmente porque é Corinthians e Palmeiras, meu irmão. Não tem outro time melhor de vencer pro Corinthians do que o Palmeiras. Então é claro que a torcida vai querer, a todo custo, uma vitória sobre o Palmeiras, que jogou no meio de semana, também foi bem no seu resultado, e agora vai jogar dentro de Itaquera. Não me venham pedir para apontar favoritismo, porque isso não existe em clássico, tá bem? Os clássicos, eles são feitos daquilo que acontece em 90 minutos. Tudo que tá fora disso, esquece, irmão, esquece. O que eu costumo dizer nos clássicos em São Paulo é que muitas vezes o mando de campo tem um certo peso, porque é diferente do Rio, né? Se você vai analisar um Fla-Flu, exatamente por isso que eu deixei por último, o Fla-Flu é aquele jogo que vai estar metade do Maracanã em tese com a torcida do Fluminense. Eu digo em tese porque a torcida do Fluminense ultimamente está deixando a desejar em termos de presença, e a outra metade é a torcida do Flamengo. Quando tem Vasco e Flamengo é a mesma coisa, Vasco e Botafogo é a mesma coisa. No Rio a pegada é outra. No Rio é 12-12. É 11 em campo e torcida na arquibancada. Em São Paulo, não. Em São Paulo, a torcida é única, então isso tem um certo peso, tá? Na hora do time ser empurrado dentro de campo. Tranquilo? Por fim, como eu disse, né, temos aqui o nosso querido Fla-Flu dessa rodada, jogo em campo absolutamente neutro, porque, por exemplo, Vasco e Botafogo, quando Vasco e Botafogo vão se enfrentar, eles se enfrentam dentro de São Januário, ou no Engenhão. Fla-Flu não, Fla-Flu é no Maracanã, é onde os dois times costumam mandar os seus jogos, então os dois estão jogando em casa. O Fluminense, historicamente, é um time que complica muito a vida do Flamengo. O Fluminense hoje é um dos times mais bem treinados do Brasil. O Fluminense hoje é um time que a gente olha e fala, pelos próprios resultados do Fluminense, que você não tem como questionar o Fluminense. O Fluminense ganha e ganha dentro de casa. E o Flamengo está em começo de trabalho. Teve um jogo duríssimo no meio de semana pela Libertadores, ganhou, não sofreu gol. Então, o que eu vou dizer? Que o Fluminense é super favorito contra o Flamengo? Não posso dizer. Que o Flamengo é super favorito contra o Fluminense? Não posso dizer. O que eu posso dizer é que é clássico, é jogão, todo mundo vai querer ver e eu não faço ideia do que vai acontecer dentro de campo. O professor vai escalar alguém desses jogos? A princípio, não pretendo. Tá? Nem do jogo do Corinthians contra o Palmeiras, nem do Grenal, nem do Fla-Flu. Não estou totalmente fechado a essa ideia, mas a princípio não pretendo. Tá beleza? Vamos lá, finalizamos aqui a nossa longa análise do semáforo, tá? Mas era necessário fazer aqui uma abordagem mais profunda para a gente poder se situar aqui na rodada. Vamos lá. Vamos falar sobre as nossas dicas por posição aqui na rodada. Deixo para vocês aí como dica de goleiro. Para quem não quiser se complicar, quem quer fazer o simples, colocar o Santos, goleiro do Atlético Paranaense. Para quem está buscando ali alternativas mais estatísticas, né, goleiros que tendem a trabalhar um pouco mais, Brazão, Cunha e Léo Vieira são as opções melhores. Carlos Miguel é um pouco mais pela regularidade, tá? Nas laterais, galera, a gente tem nomes ali interessantes pela regularidade, como o Escobar vem muito bem, Kaique Bruno vem muito bem. Para mim são os dois melhores nomes pensando em regularidade. Jogadores que vêm acumulando média básica, não dependem tanto de SG, tá? O Alex Telles eu tô indicando muito pelo pênalti, é um jogador que bate pênalti, joga em casa, é favorito, tá?
e a dupla do Atlético Paranaense. Eu quero que vocês notem uma coisa aqui, eu não estou no meu painel de indicação com nenhum dos dois laterais que estão nos mais escalados. Nem Juba, nem Cuiabano. É porque eu acho eles uma péssima para rodada? Não, eu acho eles bons para rodada. Só que eu acho que tem laterais acima deles pensando no todo, tá? No quesito total. O Cuiabano e o Juba são muito bons para participar de gol. Como eles estão jogando fora de casa, eu estou dando prioridade para os zagueiros, para os laterais que jogam em casa. Só isso, tá? Na zaga, temos dois excelentes nomes, tá? Dois excelentes nomes. Fabrício Bruno e Lucas Veríssimo. Para mim, são os dois grandes zagueiros para a rodada, tá bom? O Lucas Veríssimo muito bem nos desarmes, Fabrício Bruno muito bem na bola aérea, né? Meteu lá um implante no cabelo, agora tá cabeceando com todo gosto, tá bom? O Arthur Dias em casa também é um zagueiro que vem pontuando legal com média básica. O Saldívia, muito regular nos desarmes, tá? Muito regular. E o Alexander Barbosa, seja pelo confronto, seja pela bola aérea, seja pelos desarmes. Também é um zagueiro muito interessante. Então, nós temos excelentes zagueiros aqui para a rodada, se a gente for comparar com aquilo que a gente está habituado no campeonato, tá? No meio-campo, temos bons nomes também, mas nomes que não estão com... não estão entregando tanto, com exceção do Christian, tá? Se a gente olhar, por exemplo, pro Danilo, não tá regular. Não tá regular. Fez 2, 3 jogos bons, mas não tá regular. Jean Lucas, fora de casa, não costuma entregar tanto. Matheus Pereira, fez gol no meio de semana, mas não é aquele cara com uma regularidade enorme. E o Neymar, em casa, tá resolvendo jogos, mas como ele não joga em sequência, a gente fica preso ao que ele faz em casa, tá bom? Se a gente for pensar também lá no Dudu, né, a gente pode olhar pro Arrascaeta, Paquetá, mas aí já entra em outra seara de análise, tá? No ataque, pra mim, tem que ter o Viveiros e tem que ter o Caio Jorge, tá? E aí depois a disputa que é Julimar, a fase do Caleri, a fase do Arthur Cabral e tudo isso, tá? O Arthur Cabral no meio de semana voltou a fazer gol, Caleri tá numa fase goleadora assim absurda, tá bom? E pra mim são esses os nomes pra rodada, além do Odair Hellmann, pra mim, melhor técnico pra rodada indiscutivelmente. Bom, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui o primeiro esboço, tá, do meu time, mas antes de mostrar o esboço do meu time, quero lembrar o seguinte: o TCC, que é o meu projeto, né, de estudo com a galera, treinando campeões de Cartola, está com degustação aberta. Já tivemos 2 lives essa semana, o conteúdo para a galera já foi aqui, boa parte dele postado, ainda tem muita coisa por postar, ainda tem live para acontecer, porém, estou aqui avisando para vocês por quê. Porque o grupo está aberto. Para quem quiser entrar, a degustação é full, né? Não tem nada que eu deixe de fora, a não ser o grupo de resenha, né? Eu não crio um grupo de resenha só para as 2 rodadas da degustação. Mas o material está todo aqui incluso, é gratuito, porque eu tô dando para vocês conhecerem full, né? Não adianta eu dar pela metade para vocês não conhecerem o plano por inteiro, tá? Então, tô entregando aqui todo o material do plano, é gratuito, é só vocês pegarem aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar um único link aqui na descrição do vídeo, que é para vocês entrarem no grupo de degustação, fiquem à vontade para vocês aproveitarem nessa rodada 11 e na rodada 12, tá bom? Vamos lá, voltar aqui para o nosso time. O primeiro esboço de time que eu fiz foi Santos no gol com Benavides na lateral, dobrando aqui o Atlético Paranaense. Veríssimo e Fabrício Bruno com Kaique Bruno na lateral, os 2 Brunos da defesa do Cruzeiro, né? Não tô pensando em SG aqui, tá? Não, eu sei que vocês têm o vício de olhar para a defesa e já associar com SG. Tem nada a ver com isso, tá? Benavides é um cara extremamente ofensivo, Veríssimo tá bem nos desarmes, Fabrício Bruno bem na bola aérea e Kaique Bruno muito regular, beleza? Neymar, Christian e Danilo, ainda estou pensando nesse meio campo aqui, que se eu vou de fato com essa formação. No ataque, Viveiros, Caio Jorge, Arthur Cabral e o Julimar aqui na reserva de luxo, tá? Por enquanto, esse é o esboço que eu tô fazendo. Hoje, na nossa live, 17 horas, eu vou reestudar, reanalisar, remontar esse time para que no sábado eu possa liberar eles para vocês lá no Instagram, tá bem? Vou me despedir dizendo um até breve, seja pela live, seja porque eu sei que você vai lá para o nosso grupo de degustação do TCC, passar essas 2 rodadas lá na nossa companhia estudando com a gente, beleza? Deus abençoe vocês, estamos juntos e forte abraço!